Boa tarde a todos e a todas. Boa Espero que tarde. vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro mensal do GT Técnico do Redário, do Troca de Saberes. Bom, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do nosso Troca de Saberes de 2025 e também pensar no futuro, planejando o nosso Troca de Saberes de 2026. Para quem não me conhece, eu sou a Milene, sou técnica do Redário. Atuo no GT de produção de sementes, nessa esfera de produção e qualidade de sementes. Então, pessoal, foram muitos encontros, bastante aprendizados e temos muita coisa para celebrar. As celebrações são tantas, gente, que em 2025 a gente teve 11 encontros do Troca de Saberes e que se a gente somar tudo, foi aí mais de 16 horas de reunião ao longo de todo o ano de 2025. Então, a gente tem muito que celebrar, que cada momento desse, ele foi único e teve a participação de vocês para abrilhantar ainda mais esses momentos. E os números não param por aí. Nesses encontros, a gente teve em média a participação de 41 pessoas em cada um desses encontros. E 58% desses participantes eram mulheres, então, mulherada está presente em peso nos nossos encontros. E todos são muito importantes, homens, mulheres, jovens, porque é a soma de todos nós que deixa o Troca de Saberes tão especial como ele é. Então eu separei aqui os principais eixos que a gente conversou em 2025, e foi muita coisa. A gente falou sobre produção, qualidade e manejo das sementes. A gente falou de comercialização e organização da cadeia da semente. A gente falou sobre direitos, proteção social e valorização dos saberes, das redes. A gente falou sobre saúde, segurança e condições de trabalho, formação, articulação política e atuação institucional. Foram muitos assuntos super ricos que a gente abordou no ano de 2025. Em fevereiro e março, a gente falou sobre a aposentadoria da coletora e do coletor de semente. E a gente aprendeu bastante coisa. A gente entendeu que os coletores, eles podem se aposentar como segurados especiais, lembra? Porém, na categoria de aposentadoria rural. Então, para aposentar como segurado especial, precisa estar enquadrado como rural, morar na roça, exercer atividades relacionadas à roça. Entendemos que não precisa de contribuição mensal, mas sim de comprovação de atividade rural, vocês lembram? Aprendemos a importância de ter registros, atas de associação, da próprias redes de semente para garantir esses direitos para vocês. Infelizmente, a gente viu que ainda é um desafio, por exemplo, para quem mora na cidade e coleta semente, porque não entra como segurado especial. Mas essa é uma luta que a gente vai no coletivo batalhando para conquistar. Já em março, a gente falou sobre identificação botânica, aqueles gêneros e famílias difíceis de cientificar. Então, a gente entendeu que tem diferença de uma identificação de uma planta de forma informal e de forma formal mesmo, aquela que precisa de um protocolo, seguir certinho. A gente entendeu que o erro na identificação gera risco legal e comercial, então é muito arriscado a gente vender uma semente sem saber e ter certeza qual que é aquela espécie. E também a gente aprendeu a importância dos protocolos e de fotos adequadas na hora da identificação. Já em abril, tivemos a presença da Sobre aqui no nosso Troca de Saberes e eles apresentaram para a gente a vitrine da restauração. Então, a gente conheceu a plataforma da Sobre, eles apresentaram para a gente, aprendemos que as redes elas podem se cadastrar nessa vitrine da restauração para ganhar visibilidade e para melhorar a articulação, né, das redes. Fomos apresentados a uma plataforma de cursos, né, que é a Rebre, então foi muito legal.
Entendemos a importância dessas plataformas para fortalecer o nosso trabalho, e ajudar na divulgação disso que a gente faz com as sementes. Em maio foi mais do que especial, porque foi o repasse do nosso quarto encontrão do Redário. Então, nesse troca de saberes de maio, a gente viu, os principais acontecimentos do encontrão do Redário, que foi aqui em Nova Chavantina, onde eu moro. A gente viu que o tema desse mês foi sobre qualidade de sementes, então a gente falou bastante desse assunto. E foi em maio, no nosso troca de saberes, que a gente validou esse nome, troca de saberes. Porque antes, os nossos encontros mensais, eles eram chamados encontros virtuais, GT e aí a gente viu que esse negócio de GT técnico era um nome muito técnico. Então vamos dar um nome que melhor representa o nosso coletivo, e foi assim que a gente chegou no Troca de Saberes. Em junho, a gente falou sobre a comercialização do Redário e fizemos as atualizações de 2025. A gente viu os números da comercialização do Redário em 2024, a gente entendeu o que já tinha sido comercializado pelo Redar em 2025, que veio de acordo com o potencial e as necessidades das redes. E uma coisa muito importante que a gente viu em junho no nosso troca de saberes foi sobre a amostra de semente. Aquela amostrinha que separa, né, quando a gente manda a semente para as casas de sementes, separa-se uma amostra e essa amostra tem que ser muito bem identificada, porque a etiqueta da semente, ela é como se fosse o RG dela. Uma vez que a gente preenche, tem que ir com a semente até o destino final, que são os plantios. Então esse foi o nosso troca de saberes de junho. Em julho, a gente teve a presença do Fagno e nós falamos sobre segurança e saúde no trabalho. E vocês lembram, né? Que a gente viu que acidente é mais frequente do que a gente imagina e que nós precisamos prevenir para evitar esses acidentes de trabalho. A gente entendeu o que que é EPI, equipamento de proteção individual, e que esse EPI ele faz parte do preço da semente. Então, não é que a gente vai gastar um gasto extra, mas quando vai dar o preço na semente, já tem que se pensar no preço desses EPIs, né, desses equipamentos de proteção, para não ter risco da gente se machucar durante a coleta, tá sempre protegido. Nós aprendemos também sobre a importância do planejamento da coleta para diminuir esses riscos, que quanto melhor a gente se organiza, a gente vai diminuindo as chances de se machucar. Em agosto foi um mês muito especial e um mês recorde no Troca de Saberes. Não sei se vocês vão lembrar, mas foi onde a gente falou sobre coleta, abertura de fruta e limpeza das sementes. Então a gente teve a roda de conversa com os inventores das redes, tivemos a presença do seu Zé Dalena, do Vanderlei, Augusto, do João Pedro e do Instituto Invento, aonde a gente apresentou diferentes técnicas para beneficiar a semente conforme cada tipo de fruto. A gente conheceu invenções novas e tecnológicas, muitas de baixo custo, que foram criadas pelas redes, pelos esses coletores. E entendemos que a força da inovação ela é coletiva. Então, uma tecnologia ela está sempre se renovando. E o grande segredo é a gente adaptar conforme a nossa realidade, aquilo que a gente acha que é legal, que é interessante. Então, esse mês de agosto foi um mês de bastante celebração do nosso troca de saberes, com um tema que é um dos mais queridinhos dos coletores, que é sobre beneficiamento de semente. Em setembro, seguindo a lógica, né, a gente coleta, beneficia, depois seca e armazena. Então, em setembro, o nosso troca de saberes foi sobre secagem e armazenamento. E aí a gente viu que para cada tipo de semente existe um manejo diferente. Então, para semente recalcitrante ou semente mole, é um tipo de manejo. Para semente ortodoxa, é outro tipo de tratamento que a gente faz na hora de secar e armazenar.
Nós entendemos que a umidade e a temperatura, ela pode comprometer a viabilidade das sementes, tanto se faltar, quanto se ficar em excesso, né. Semente, dependendo do tipo, se ela for uma semente dura, uma semente ortodoxa, ela não pode molhar, ela não pode ter umidade. Mas se for uma semente recalcitrante, uma semente mole, ela também não pode secar. Então a gente viu essa diferença e olhamos como fazer com as nossas sementes. A gente aprendeu que armazenar é cuidar continuamente. Não é só jogar lá na casa de sementes ou no quartinho e deixar lá. Temos que estar sempre cuidando desses seres que são as sementes. Em outubro, a gente teve um troca de saberes sobre direitos sobre dados e conhecimento tradicional. Então, esse foi um troca de saberes muito importante que a gente entendeu dentro da lei que o nosso conhecimento tradicional ele é protegido por lei e que existe vários critérios, várias, instâncias que se asseguram esses conhecimentos que a gente tem, desde medicinal até, outros conhecimentos tradicionais. Tudo isso é protegido por lei. Então não é só a pessoa chegar querendo registrar, anotar tudo, levar para fora, e aí, depois? Então não é assim que funciona, tem todo um procedimento, e as redes têm todo o amparo, né, as comunidades tradicionais têm todo o amparo para não serem prejudicadas, nesse tipo de assédio que muitas das vezes pesquisadores podem fazer. Então a gente entendeu o que que é o consentimento prévio e a repartição de benefícios, e também aprendemos sobre a importância da organização e protocolos comunitários. Então esse foi um troca de saberes para a gente ficar atento aos nossos direitos diante da lei sobre esse assunto. E novembro foi o nosso último troca de saberes de 2025, e a gente falou sobre o redário na COP. A gente lacrou o ano com um fechamento maravilhoso, que foi a participação na COP30. A gente viu o que que é a COP, os impactos sobre as políticas climáticas, como que a COP tem efeito sobre isso tudo. A gente viu o papel das redes de sementes na restauração, como que as redes de sementes, as comunidades, elas são importantes para as metas que o Brasil tem com relação ao clima. E também a gente viu o protagonismo das redes, então tinha várias redes presentes que abrilhantaram esse momento na COP30, levando o poder do território, das sementes e da restauração ecológica. Como vocês podem ver, eu falei um ano em alguns minutos, foram muitos momentos em 2025 no nosso troca de saberes. E aí agora no nosso momento das redes, eu tenho uma pergunta para vocês. E aí, desses temas de 2025, qual mais fortaleceu você e a sua rede? Qual que foi o mês, o tema que você mais gostou, que te despertou interesse, que te ajudou aí no seu território? Eu sou Negar Cardoso Gonçalves e trabalho com a rede Portal da Amazônia, né? Para nós, que coletores e coordenador de casa de semente, que nem a gente é, para nós foi muito importante como aprender a limpar, a secar, né? A semente. Tanto a semente mais mole como a semente mais dura, porque aqui é onde a gente mora na Amazônia. Não é fácil para você guardar a semente mole, né? Não é fácil. Obrigada, dona Edgarne, maravilha. Eu me chamo Dinaura Zago Sobrinho e sou coletora de semente da Ressemear. E o que eu achei mais interessante foi sobre esse aprendizado com a semente, como limpar ela, como armazenar, a maneira de secagem. Para mim isso aí foi muito importante. E sempre a gente está aprendendo também, né. Eu Sim, sou a Adriana, sou aqui da Bordolândia e todos os encontros que eu pude participar, para mim foi muito importante.
teve muito aprendizado, né? Mas é que a segurança, né? A segurança que a gente deve de ter quando a gente sai para coletar, no manejo com as sementes, né? Porque a gente precisa de fazer um trabalho, mas fazer com segurança, para que a gente possa tá sendo seguro naquilo. E cada dia a gente possa estar ensinando também as pessoas formas certas de estar trabalhando. Sobre a aposentadoria também foi muito bom, né? Porque tem pessoas que têm dúvida e para mim foi muito bom esse encontro. Todos foi muito bom. Isso, sou o Thiago, sou aqui da Coopere, que é a Cooperativa Rede de Coletores de Sementes do Vale do Paraíba. Foi, né, vários encontros aí durante o ano, foi muito boa a retrospectiva que você fez aí, Milene. E a sua condução também tem sido muito boa. Parabéns aí, viu, pela coordenação aí da troca de saberes. Acho que foi importante essa, né, de agosto e setembro, a respeito, né, da coleta, né, da secagem, da armazenagem. Então, acho que esses assuntos, né, muito importante os repasses aí, tanto do encontrão, né, a questão da comercialização, da participação na COP, que aí vai inteirando o pessoal, né, da participação, da construção do redário, né? Oi, boa tarde. Eu me chamo Santiago, sou presidente da Aspro, estou representando a Rede Terra do Meio, né? Mas desde quando eu acompanho o redário, os encontros, assim, eu sempre debati, né, sobre esse ponto aí em abril, a vitrine, né? A vitrine da rede, onde ela traz mais conhecimento, divulgação para que ela possa crescer mais, né? Então, para mim, é um dos pontos também que está marcando bem. Eu sempre coloquei, nós temos que estar sempre divulgando mais esse serviço nosso, né? Eu sou a Meire, sou aqui do Grupo de Coletores Urbanos de Nova Chavantina, da Rede Sementes do Xingu. E eu acho que, assim, um dos temas que mais eu aprendi foi de julho, que é a segurança e a saúde no trabalho, né? E também sobre setembro, que foi a secagem e armazenamento, e de como manter as sementes vivas, né? É muito importante esses dois temas. Eu não precisei nem sair para o mar para poder ser picada por uma cobra, né? Mas imagina a gente que vai para o habitat natural desses animais, né? É muito importante a gente estar aprendendo mais sobre esses cuidados básicos que a gente tem que ter. E sobre as sementes também, é muito importante. E é sempre um prazer estar com vocês. Sou Marlison, sou técnico, eu acompanho a formação da rede de semente lá do Acre desde o ano passado e também no município de São Félix, junto com o Paracanã. E dos encontros do ano passado e dos outros anos também, eu acho que os mais importantes são esses de segurança do trabalho, que isso é importante e inerente para todo mundo. Mas teve um encontro que teve ano passado pela primeira vez, que foi de aposentadoria dos coletores, que diz respeito ao nosso futuro também. A gente conseguir trabalhar direitinho, regularizado, sabendo que nossos limites, o que dá para fazer, o que não dá também, o que precisa de se organizar. E principalmente a parte sobre direito de conhecimento tradicional e conhecimentos associados, protegendo o saber dos coletores, das pessoas que estão trabalhando, porque esse é um tema que a gente acaba deixando ele de segundo plano, e é algo que eu sempre tive esse cuidado também, tive essa preocupação, que é o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento técnico que vem de vocês, que é um conhecimento que vem do avô, que vem da avó, que vem da segunda, terceira geração da família de vocês, e coisas que vocês vão desenvolvendo que precisa também ser reconhecido e ser protegido também, para que não venha uma grande indústria, uma grande empresa se aproprie do conhecimento de vocês. Então, para mim, esse encontro que eu acho que foi em outubro, um dos encontros assim do ano inteiro, todos foram super proveitosos, foram super interessantes, mas para mim esse do conhecimento tradicional foi um encontro assim que foi um divisor de água em muitas coisas. Até para nossa reflexão também pessoal e coletiva sobre a gente proteger o nosso conhecimento, né? Então, gente, nós vimos que grandes foram os nossos momentos ano passado no Troca de Saberes, com esses 11 encontros. E antes da gente encerrar, eu tenho mais uma parte, porque a gente olhou para trás em 2025, os trocas de saberes, e agora a gente vai olhar para frente
para planejar o nosso 2026. Eu tinha colocado aqui no chat que um tema que talvez fosse legal era o tema de acesso à captação de recursos de projeto por parte mesmo das cooperativas e das associações direto também. Já fica à disposição se precisarem para ajudar nesse tema. Beleza, Márcio, obrigado. Um tema também que é bem relevante e tem que se discutir é sobre acesso de áreas, porque tem muitas pessoas, principalmente na nossa área aqui da Canarana e adjacências, que não estão aceitando acesso à área. Às vezes a gente vai comunicar com os proprietários das áreas para coleta, porque está havendo muito roubo de gado, muito acesso à pescaria, essas coisas, eles não estão querendo deixar as pessoas acessar nas áreas, né? Então a gente teria que ter uma declaração para poder adentrar em algumas áreas com a permissão do proprietário, porque sem a permissão deles, a gente não pode adentrar área nenhuma. Então, um tema relevante para mim seria esse também. Eu acho bom também a gente falar mais sobre a precificação das sementes, porque às vezes a gente está vendendo por um preço, mas também mal cobre os nossos custos. E como que a gente precifica a semente para que ela, né, mantenha as pessoas e que a gente consiga remunerar bem, pagar a gente também para ajudar as instituições de base, né, a seguir durante o ano, né? Também falar sobre o acesso a mercados, porque dependendo da rede, como é o caso daqui da nossa, é um dos pedidos maiores que tem, né, que a gente consegue comercializar é pelo redário. Então, como é que a gente também trabalha com as redes para poder também conseguir acessar os clientes? E eu também acho muito importante a questão da nota fiscal, que mesmo que a gente tenha uma contabilidade, né, mas tem detalhes que a gente não sabe, né? E acho que é bom tratar a importância da nota fiscal, de ser uma nota fiscal correta, uma importância de você mandar a nota fiscal que você emite para o contador, para questão de imposto. Então, eu acho que são assuntos bem importantes. Maravilha, Fábio, obrigada. Então, pensando aqui também, o acesso às chamadas públicas também, de compra de sementes, né? Talvez até, sei lá, pensar em alguma articulação com alguma figura aí do MDA, alguma coisa nesse sentido, para a gente avançar nessa questão, né, da restauração como uma política pública, né, também. A gente só não ficar preso ali na iniciativa privada, né, da compra de sementes, só da venda de sementes, né, e pensar num projeto, vamos dizer, num plano, né, de restauração aí dos municípios, dos estados, enfim, algum nacional. Acho que seria muito importante para nós, né, para a gente avançar mais nesse mercado, mais de uma outra forma, né, de uma maneira mais voltada às políticas públicas mesmo. Concordar com o Tiaguinho e, inclusive, falar que talvez seja legal um tópico de mercado de sementes. A gente vai lançar esse ano, agora, no começo do ano, em fevereiro, o primeiro estudo de mercado de sementes, mais voltado para a indústria mesmo de sementes. Então, acho que isso é um tema legal de a gente pensar também, conversar durante o ano. A gente ver para onde é que nossas sementes estão indo, quais são as possibilidades que tem, o que é que precisa para operar uma cadeia produtiva, além da rede de sementes também. Acho que isso é legal. Eu agradeço a sugestão de cada um de vocês que trouxeram aqui, pensando sempre que o Redário está buscando sempre fazer o melhor, trazer as melhores pessoas para estar falando sobre os assuntos, e essas melhores pessoas, eu digo, são vocês, porque vocês vivem a experiência na prática, é troca de saberes, um tem a experiência sobre uma coisa, compartilha, o outro aprende, vai aperfeiçoando, melhorando, e assim a gente cresce nesse coletivo tão forte que está se tornando o troca de saberes. Que a gente tenha muita troca, mas muita troca mesmo, entre coletores, redes de sementes. Um feliz 2026. Grande abraço, tchau, tchau.